Cristaldo, Monsalve e Natan. O que Mano Menezes falou sobre os meias do Grêmio e quem deve ser o titular terça-feira contra o Godoy Cruz pela Copa Sul-Americana. Na próxima semana, dois jogadores importantes do meio-campo devem voltar. E o Grêmio está com o presidente interino. Eu vou explicar a situação. Este é o canal do Gabardo, com muita informação e análise. Eu estou chegando aqui no canal do Gabardo em nome de KTO, kto.bet.br, site proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E arroz prato fino. O Grêmio, na noite de sábado, apenas empatou em 1-1 contra o Bragantino na Arena. Bom, o resumo da partida. O primeiro tempo, o Bragantino teve domínio, controle do jogo, não criou tantas oportunidades, mas foi melhor do que o Grêmio. Não foi um bom primeiro tempo do Grêmio. Mas no segundo tempo, a situação mudou, né? Lembrando que o Grêmio começou com o Natan como meia titular, Natan Pescador, como titular, uma decisão surpreendente do Mano Menezes. Daqui a pouco eu vou falar aqui, eu estava ontem na entrevista coletiva do técnico do Grêmio, o que ele falou sobre os três meias, o Natan, o Monsalve e o Cristaldo. Né? Mas aí no segundo tempo, o Natan, que começou como titular, saiu para a entrada do Miguel Monsalve. E o Amuso também entrou e muito bem na partida e o panorama mudou. O Grêmio no segundo tempo contra o Bragantino mostrou uma evolução. Conseguiu jogar bem, criar oportunidades de gol e fez o gol. Um gol muito bonito, feito pelo Amuso, que entrou bem na partida. O Monsalve também entrou muito bem. Só que aí, logo depois do gol marcado pelo Grêmio, numa jogada pela esquerda, o Pita, o Isidro Pita, ex-Juventude, Cuiabá, marcou o gol de empate do Bragantino, foi um balde de água fria, 1-1, e com isso o Grêmio, na tabela do Campeonato Brasileiro, acabou parando nos 9 pontos, tem 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. A partir de agora, tem na terça-feira o jogo da Copa Sul-Americana na Arena contra o Godoy Cruz, e no próximo sábado, em São Paulo, o Grêmio enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro. Vamos lá, vamos projetar o que vem pela frente. Repito, ontem, o segundo tempo do Grêmio foi bom, acho que a equipe mostrou uma evolução, conseguiu jogar melhor, mas, de novo, não conseguiu a vitória, acabou ficando no empate contra o Bragantino. Um resultado razoável, né? Terça-feira contra o Godoy Cruz, o Cristaldo, ao que tudo indica, vai ser o articulador titular, o meia titular do Grêmio. O que está acontecendo é que nessa temporada nenhum jogador consegue se firmar na posição. Cristaldo já foi titular, Monsalvo já foi titular, e no sábado o Natan Pescador, que parecia arquivado, foi titular também. Ninguém consegue tomar conta da posição. Eu até perguntei para o Mano Menezes qual é o planejamento dele em relação aos meias do Grêmio. O que ele falou? Primeiro que ele queria dar uma oportunidade para o Natan, que não vinha jogando e com ele não tinha recebido uma oportunidade para ser titular. Recebeu. Bom, ele até deu um bom chute a gol no primeiro tempo, mas no geral, assim, não me pareceu uma atuação boa do Natan. É um jogador que vem sem ritmo, não estava sendo aproveitado, e dificilmente vai ficar no Grêmio para o futuro. Sobre o Monsalve, o Mano disse um negócio muito interessante, que o segundo tempo estava bom para ele porque tinha espaço para ele fazer as jogadas de transição e chegar na frente, e ele faz isso muito bem. Mas que o Monsalve ainda tem que corrigir algumas coisas, como, por exemplo, quando o Grêmio enfrenta um adversário que vem para se defender, que vem fechado, e que o Monsalve encontra alguma dificuldade ali para conseguir entrar e fazer as jogadas. E que tem que melhorar, né, neste aspecto. Bom, terça-feira vai ser um jogo provavelmente contra um time fechado, retrancado, porque o Godoy Cruz joga pelo empate. Se o Godoy Cruz empatar o jogo na Arena, termina a rodada, a penúltima rodada da Sul-Americana, em primeiro lugar. Né? Então, esta deve ser a característica do jogo na próxima terça-feira. E sobre o Cristaldo, o Mano fez elogios, as características dele, ele chuta bem, um jogador que tem boa técnica, mas o Mano até ressaltou que em alguns momentos ele precisa também de recuperação física para não sentir tanto desgaste. E foi o que aconteceu sábado, quando o Cristaldo ficou o jogo inteiro no banco de reservas. Não entrou. Né? Está sendo preparado para terça-feira, quando ele deve ser o titular. Na semana, então, Cristaldo, provavelmente titular no jogo de terça-feira contra o Godoy Cruz. Né? Cristian Oliveira, junto com o Alisson, eles devem formar os dois jogadores pelas pontas e o Braithwaite como centroavante.
O Grêmio provavelmente vai ter 2 retornos importantes na semana que vem. Não deve ocorrer terça-feira contra o Godoy Cruz, mas sábado contra o São Paulo em São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Edenilson e Vilhaçante. Os dois, pelo que disse o Mano na entrevista coletiva, têm possibilidade de retornarem ao time titular do Grêmio na partida do próximo final de semana contra o São Paulo em São Paulo. Especialmente o retorno do Vilhaçante é fundamental, né? Porque o Grêmio vem jogando, foi assim no sábado, com Dodi e o Camilo como os volantes titulares, e o Cuejar. O Grêmio confirmou, né, ontem a informação sobre a lesão dele. O Cuejar só deve voltar depois da parada do Super Mundial de Clubes da FIFA. Então, né, tem que resolver essa questão e a volta do Vilhaçante vai ser muito importante. O Grêmio está com um presidente interino, porque o presidente Alberto Guerra foi suspenso. Aquela punição do TJD, que é por dias, pelas declarações dele relativas à arbitragem no momento decisivo do Campeonato Gaúcho. A pena até foi diminuída, mas o presidente Alberto Guerra está punido até o dia 17. Tem mais uma semana aí de punição e ele não pode representar o Grêmio, não pode assinar documentos pelo Grêmio. E ontem não pôde ali transitar, né, na área de circulação ali dos vestiários, sonamista, da arena, porque neste momento ele está suspenso. O Grêmio está com um presidente interino, que é o Eduardo Magriço, que inclusive no sábado concedeu uma entrevista para falar sobre este momento do Grêmio, respondeu muitas perguntas, por exemplo, sobre a relação com a arena, porque durante a semana teve nota do Grêmio contestando algumas situações, tá, da arena do Grêmio em relação à administração dos jogos e as dificuldades para que os torcedores consigam ingressar no estádio. Então, Eduardo Magriço, neste momento, é o presidente interino do Grêmio. Para fechar, eu publiquei em GZH uma matéria interessante. O Thiago Gomes, que foi muito tempo um profissional contratado pelo Grêmio como técnico do time de transição, ajudando a revelar jogadores fundamentais na história recente do Grêmio. Depois foi técnico interino do time principal, auxiliar permanente da comissão do Grêmio, inclusive trabalhou na época do Filipão como técnico, né? E ele estava, depois que ele saiu do Grêmio, ele passou, né, por vários clubes, e por último agora ele estava no Linense, no interior de São Paulo, pois ele passou também para o Brasil de Pelotas, São José, o Sampaio Correia, Caxias, pois ele acertou com um time da Geórgia, vai trabalhar na Europa. O nome do time é FC Sangurali. Novo desafio para o Thiago Gomes num mercado bem diferente, que é o mercado da Geórgia, fica ali pertinho da Rússia, é uma oportunidade para ele trabalhar no futebol europeu. Como ele tem o curso da AFA, Associação de Futebol Argentino, está habilitado para trabalhar também na Europa. Valeu, pessoal! O vídeo em nome de KTO e Arroz Prato Fino. Um grande domingo, uma boa semana a todos. Vamos acompanhar. Terça-feira, Grêmio e Godoy Cruz na Arena pela Copa Sul-Americana. Se o Grêmio ganhar, assume o primeiro lugar do grupo. Valeu, pessoal. Até a próxima.